Isso aqui é muito importante. A situação do Alexandre de Moraes acabou de ir de muito ruim para péssima. Não só a situação dele aqui no Brasil, que nós já estamos vendo aí uma real possibilidade de um impeachment, de maioria no Senado. Nós já estamos com 36 senadores favoráveis ao impeachment dele, faltando apenas 5 senadores para que o processo de impeachment seja instaurado e ele seja afastado do cargo, coisa que nós nunca imaginávamos que fosse acontecer, está acontecendo. A situação dele internacionalmente acaba de ter uma piorada muito acelerada agora. Vamos lá. A Aliança Internacional em Defesa da Liberdade é uma instituição internacional sediada nos Estados Unidos. É uma instituição grande, com centenas de pessoas espalhadas pelo mundo, que tem como único objetivo lutar pela liberdade de expressão, respeito aos direitos humanos. Essa associação, essa aliança, que é a ADF, acaba de lançar um projeto contra Alexandre de Moraes, que eu quero mostrar para vocês. Com certeza a imprensa não vai falar disso, mas o título é Censura Global requer uma resposta global. Diga não à censura governamental do X no Brasil. E aqui eles fizeram uma carta aberta, assinada por mais de 100 autoridades internacionais. Dentro dessas 100 autoridades internacionais, nós temos aqui professores das universidades de Londres, professores da Universidade de Oxford, historiadores, autores de vários livros, jornalistas, militantes, diretores de outras entidades, presidente do Sindicato da Liberdade de Expressão na Suíça, Attorney General, promotor público de Utah, editor da revista O Eventos Humanos, diretor do projeto Consciência. Cara, são muitas e muitas pessoas. Da Universidade de Nottingham, são autoridades, Universidade de Oxford. Então nós estamos aqui falando de 100 autoridades, tá? 100 autoridades do mundo que assinaram essa carta que eu quero ler para você agora. Vamos lá. Excelentíssimos, deixa eu aumentar aqui um pouquinho para você acompanhar. Isso aqui, cara, a situação do Alexandre de Moraes está insustentável no mundo inteiro. Excelentíssimos membros do Senado Federal e da Câmara dos Deputados do Brasil, nós, abaixo assinados, condenamos o recente ataque à liberdade de expressão do Brasil. Temos testemunhado ameaças crescentes a esse direito fundamental em todo o mundo no último ano. O fechamento da rede social X no Brasil, ordenado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, representa uma escalada perigosa dessa tendência preocupante de censura global à liberdade de expressão. Em 8 de agosto, o X anunciou que o ministro Alexandre de Moraes havia ordenado o bloqueio de determinadas contas com amplo alcance popular, de jornalistas a figuras públicas, sob o pretexto de combater a desinformação. Quando o X resistiu à demanda de censura, o ministro respondeu com ameaças de prisão, embora a plataforma continuasse acessível. Em 30 de agosto, o ministro ordenou o bloqueio imediato do X em todo o país e ameaçou a imposição de multas de cerca de $9 mil por dia para qualquer pessoa que usasse um VPN para acessar a rede social. Esse ato de ativismo judicial pune tanto a plataforma quanto seus usuários, sufocando a liberdade de expressão e violando a própria Constituição brasileira, que proíbe toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. A decisão também viola acordos internacionais como a Declaração Universal dos Direitos Humanos e o Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos. Tal situação se acende para muito além do Brasil, servindo como exemplo impressionante de uma tendência crescente de censura por parte de autoridades governamentais, que estão se tornando cada vez mais agressivas na supressão de discursos que consideram questionáveis. Se for permitido que essa censura persista no Brasil, isso poderá estabelecer um precedente perigoso, que se espalhará rapidamente. Recentemente, outros líderes mundiais expressam sentimentos pró-censura e não há caminho mais rápido para o fim da democracia do que a erosão da liberdade de expressão. Pedimos ao governo brasileiro que restabeleça o livre fluxo de informações a respeito dos direitos de seus cidadãos, de expressar suas opiniões sem medo de represálias. A liberdade de expressão não é negociável, não é um privilégio. É uma pedra angular de toda a sociedade democrática. Devemos defendê-la sempre que estiver ameaçada, seja no Brasil ou qualquer outro lugar do mundo. E aqui você pode assinar. Eles acabaram de lançar esse projeto. Você clicando aqui, você pode assinar. Coloca o seu e-mail aqui em cima e você assina esta carta. Nós já temos até agora mais de 1000 assinaturas, lembrando que essa carta está sendo liberada agora e eu estou sendo uma das primeiras pessoas a divulgarem esta iniciativa. Fora isso, e aqui nós vamos entrar em outra parte, que é essa aqui, ó. Direitos humanos da Câmara dos Estados Unidos pedem a volta do X no Brasil. Então, o presidente do Comitê dos Direitos Humanos dos Estados Unidos, que é o Chris Smith, presidente do Subcomitê dos Direitos Humanos da Câmara dos Estados Unidos, disse que o Brasil deve reverter o curso e acusou Moraes de provocar crise. E aqui, entre as falas do presidente do Comitê dos Direitos Humanos do Congresso americano,
O governo do Brasil aumentou as apostas e atingiu um novo nível. Ele passou da perseguição à oposição política, removendo-a das mídias sociais, para proibir uma das maiores redes sociais de notícias do mundo a tornar ilegal o acesso dos brasileiros a ela. O Brasil deve reverter imediatamente o curso. As ameaças à liberdade de expressão são ameaças às eleições livres e à própria democracia, afirmou o parlamentar americano. E ele continua mais aqui embaixo. Para responder à crise que Moraes criou no Brasil, eu estou agora trabalhando com colegas na legislação sobre o assunto. Ou seja, legislação está sendo criada nos Estados Unidos, na Câmara, nos deputados, no Congresso americano, para dar penalizações, sanções ao Brasil, porque o Brasil não é visto hoje como um país que não respeita os direitos humanos, não respeita a liberdade de expressão. E aqui ele fala, olha só, no dia 21 de junho, eu enviei uma carta ao ministro Alexandre de Moraes solicitando informações sobre alegações relativas ao papel de Moraes nas violações generalizadas de direitos humanos cometidas. O ministro não respondeu, nem tive notícias dos presidentes do Senado, que é o Rodrigo Pacheco, e o da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que também receberam minha carta. Ou seja, ele enviou para Alexandre de Moraes uma carta pedindo explicação. Alexandre de Moraes não explicou e ele disse, se você não explicar, nós vamos trabalhar numa legislação para dar sanções ao Brasil. Sanções é econômica, social, de viagens, cancelamento de passaporte. Eu acredito que depois disso tudo, o governo americano já está entendendo, o Estado americano está entendendo que o Alexandre de Moraes deve sofrer penalizações, punições severas, como retenção de seus bens, suspensão do seu passaporte, sabe, dele e dos outros ministros da Suprema Corte que estão trabalhando hoje para destruir a nossa liberdade de expressão e desrespeito à nossa Constituição. Se a batata do Alexandre de Moraes estava assando no Brasil, agora ela começou a assar também fora das fronteiras brasileiras. Alexandre de Moraes se tornará talvez o primeiro-ministro da nossa Suprema Corte, não aceito em nenhum país democrático por ser um ditador, se igualando a Maduro. Maduro é isso, né? Eu não sei se o Moraes imita Maduro ou se é o Maduro que imita Moraes. Tanto faz, na verdade, as consequências prejudiciais são ruins para ambos os países da mesma forma, na mesma intensidade. Mas uma coisa é certa, nós temos agora o Congresso americano, o Comitê de Direitos Humanos e a Aliança Internacional em Defesa da Liberdade se movimentando contra Alexandre de Moraes. E aí, senadores do Brasil, como vocês vão se posicionar em relação a isso? Essa é a pergunta que o povo está fazendo. O mundo já percebeu que o Alexandre de Moraes é um ditador. Como vocês, senadores do Brasil, vão se posicionar? Tá na hora da gente derrubar esse ditador. Para você saber se o seu senador está do lado da democracia ou do lado da ditadura, é só você, porcaria, é só você entrar nesse site aqui, ó, votossenadores.com.br, e você vai ver quais senadores ainda estão indefinidos. Vai lá e converse com eles. No próprio site você clica e você já vai direto para as redes sociais, para o telefone, para o e-mail desses senadores. A hora é agora. Faltam 5 senadores para a gente ter maioria no Senado e instaurar o processo de impeachment do ditador Alexandre de Moraes. Um abraço. Estados Unidos sancionam 16 funcionários do regime Maduro, incluindo membros do STF da Venezuela. Eu vou trazer aqui para vocês as principais informações do dia de hoje. Lembrando que é muito importante você deixar o seu like e compartilhar essa informação nas suas redes sociais. Informação urgente já na sua tela. E uma carta aberta ao Congresso brasileiro. Mais de 100 internacionais jornalistas pedem ao governo brasileiro restaurar a liberdade de expressão. Nós instamos o governo brasileiro a respeitar os direitos de seus cidadãos de expressar suas opiniões. Continuando, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, quer obrigar o Google e o YouTube a apagar vídeos em outros países além do Brasil. Polícia Federal indicia André Janones por rachadinha em seu gabinete. A PF indiciou o deputado federal André Janones por rachadinha em seu gabinete. Janones nega as irregularidades. Urgente, alimentos terão um aumento de 40% em alguns casos devido a queimadas do governo Lula. Feijão subirá 40% até o final do ano. Carne, energia e etanol também estão na lista. Assustador o que acontece nesse desgoverno. Para estiver atenção e me ajude a compartilhar. Alimentos agrícolas, combustível e a conta de luz devem ficar mais caros nos próximos meses. E pelo jeito que está acontecendo, vai subir mais ainda, né? Porque daqui a pouco não vai ter nem onde plantar mais, né? Porque está queimando tudo. As verduras, principalmente as folhas, né? Que a gente compra, tá bem, né, ressecada.
A maior seca dos últimos 70 anos, agravada pelas queimadas, está elevando o preço dos alimentos agrícolas. A laranja deve ter a menor safra dos últimos 35 anos. O feijão deve subir 40% até o fim do ano. Hortaliças, carnes e leite também estão na lista. Culturas como cana-de-açúcar e café foram destruídas pelo fogo em São Paulo, um dos principais produtores do país. E o reflexo deve ser sentido no preço do açúcar e do etanol, que tem alta estimada em 10% até o fim da safra. O impacto no bolso pode vir ainda na conta de luz. Os níveis dos reservatórios das usinas hidrelétricas continuam caindo em todas as regiões. Esse aumento nos preços deve pressionar a inflação do país. A inflação preocupa um pouquinho, sobretudo em virtude do clima. O efeito do clima sobre o preço de alimento e, eventualmente, preço de energia faz a gente se preocupar um pouco com isso. Para a inflação... Um pouco não, ministro. Muita preocupação. O Brasil tá pegando fogo, Brasil inteiro, e a preocupação deles, do sistema, aqueles que estão alinhados a esse desgoverno, é banir rede social. É estar preocupado com a tua opinião nas redes sociais. Quer censurar, derrubar perfil, perseguir jornalistas. Esse é o trabalho do desgoverno que tá aí. O Brasil pegando fogo, alimentos que terão aumento em 40%, entendeu? Etanol, tudo subindo. E a preocupação deles é a rede social. É em banir o X de Elon Musk para não ter opinião, para a gente não poder criticar. Esse é o foco do desgoverno. Deputado Luiz Felipe alerta sobre a possibilidade do governo confiscar dinheiro de contas normais e não apenas de dinheiro esquecido. Olá, amigos. Gostaria de fazer um vídeo de alerta. Olha, duas medidas importantes aqui que foram tomadas essa semana, que são extremamente prejudiciais para a sua cidadania, para a nossa cidadania. A primeira foi do STF, de acabar com o sigilo bancário. A segunda veio do governo, para confiscar dinheiro que está parado em contas ou que tem alguma disputa judicial. Meus caros, isso é só o início. Esse governo não tem controle de gastos, agora ele está exatamente atingindo diretamente a população na sua poupança, onde ele guarda o dinheiro, e o quebra do sigilo bancário é exatamente para ele poder fazer um cálculo mais apurado de futuras medidas. Essa medida do confisco, ela foi a medida que eles conseguem fazer agora com alguma consciência do que dá para se fazer nesse momento. Agora, as duas coisas estão vinculadas, viu, meus caros? Agora, com a quebra do sigilo bancário, o STF vai ajudar, certamente vai ajudar o fisco a determinar que tipo de regras podem impor, regras confiscatórias futuras que virão. A gente está vendo a região aqui, já existe alguma coisa nociva nesse sentido. Já desde as regras mais draconianas de tirar dinheiro de conta mesmo, como foi feito no governo Collor. Por incrível que pareça, desde então, o nosso sistema de governo não melhorou. As mesmas regras que davam poder para o Estado de remover a sua poupança ainda estão em jogo. A gente deteriorou como Estado de Direito, vamos lembrar isso aí. Então, o que acontece? Tem regras mais draconianas e regras mais brandas de confisco em toda a região que é liderada aí pela essa esquerda radical. Os caras, reforma do judiciário é fundamental. É isso que está dando poder para esse governo moribundo, que não tem base. E claro, centrão, meus caros, eu sempre falo isso, quem é que dá força para a esquerda não é a própria esquerda, a esquerda é fraca, é o centrão que está dando força. Senadores do centrão, deputados do centrão, que estão avalizando esse tipo de plano, que é confiscatório, é ruim para todo mundo. Eles não sabem o que estão fazendo, eles aceitam lá uma troca imediata, é um Zé Mané barata, que aceita uma trocazinha e acaba entregando o país a essa tirania, essa ditadura, que é um abismo sem fim, em termos de absolutamente tudo, a destruição de tudo, destruição da economia, destruição da política, destruição da sociedade. Vamos combatê-los. Reforma do judiciário. Vamos pautar os projetos que tem e também uma reforma mais ampla. Um abraço. Meus amigos, preste bem atenção agora nessa outra informação aqui que é muito importante. Sua atenção e seu compartilhamento. Daqui a pouco a notícia do dia. É impressionante. A estratégia está dando certo para tudo que você está fazendo, e assista esse vídeo. 5. Faltam 5 senadores para a gente ter maioria no Senado e dar início ao processo de impeachment do Alexandre de Moraes. Sim, durante muito tempo a gente achava que essa era uma possibilidade remota, impossível de acontecer. Agora não, ela está ali ao alcance dos nossos dedos. Faltam 5 senadores para a gente ter maioria no Senado
Isso quer dizer que, tendo maioria, ou seja, 41 senadores, a gente dá início ao processo de impeachment. A gente faz o requerimento de urgência. Então, todas as vezes que mais um senador se posicionar a favor do Brasil, a favor da democracia, pelo impeachment do Alexandre de Moraes, que eu sei que é um risco muito grande para eles, porque serão perseguidos, todas as vezes eu vou fazer questão de vir aqui parabenizar esse senador. E o senador de hoje, que ontem, no finalzinho do dia, decidiu ficar do lado do Brasil, é o senador Rodrigo Cunha, do Podemos de Alagoas. O senador Rodrigo Cunha declarou estar favorável ao processo de impeachment do Alexandre de Moraes. E por causa disso, agora faltam 5. Meus amigos, isso nunca sequer foi imaginado. Até eu estou surpreso o quão eficiente essa mobilização popular tem sido. Obviamente, os senadores alguns dos senadores estão trabalhando ativamente na interlocução, na articulação lá no Senado. Mas é a pressão popular que está fazendo esse fato histórico para a política brasileira. Lembrando, nós estamos tendo por dia dezenas de milhares de pessoas, chega a dia mais de 200 mil pessoas acessando esse site. E quando as pessoas acessam esse site, elas clicam aqui em definir, ó, aqui está o site, aqui está o placar agora, 36 a favor, 29 indefinidos e 16 contra. A gente tem que ir aqui nos indefinidos. Clica nos indefinidos e você vai ter aqui os senadores que ainda não se posicionaram. E você começa a fazer o que a gente está pedindo. Vá nas redes desses senadores. Tem alguns aqui que estão considerando já, como o Irajá, o doutor Irã. Tem também aqui não, Romário esquece, esse aí, Deus me livre. Messias de Jesus, Laércio Oliveira. Tem senadores que já estão quase lá, só precisa do empurrãozinho. E é a pressão popular que vai dar esse empurrãozinho. Aí você vai aqui, ó, doutor Irã. Clicou aqui no Instagram do cara. Vai abrir imediatamente o Instagram dele, como vocês estão vendo. E aí você vai lá e pede para ele. Olha, isso aqui é uma última postagem dele. Na última postagem dele, olha a população fazendo a pressão aqui, ó. Olha só. Vou aumentar aqui para vocês verem. Olha a população fazendo pressão. E aí, senador, cadê seu voto a favor do impeachment de Moraes? Olá, senador, queremos que seja feita justiça. E para isso, o ministro Alexandre de Moraes precisa ser levado. O senador ainda indeciso, fora Moraes. As pessoas estão indo em massa fazer os seus pedidos aos senadores. Vamos pegar um outro aqui. Vou pegar o Laércio. Vamos ver como é que está a situação do Laércio. Vai no Instagram do Laércio. Nem entrei no Instagram. Vamos ver se o povo está pressionando lá. Clicou aqui. Os comentários. Senador, vote ao nosso favor, sim, pelo impeachment de Alexandre de Moraes. Justa homenagem a Maria do Carmo. Não, por favor, ajude o Brasil. Vote no impeachment de Alexandre de Moraes. Então, assim, essa pressão, gente, está tendo um resultado que os senadores estão sentindo, sim. Principalmente porque nós estamos no período de eleição, 54 desses senadores vão pedir seus votos em poucos meses, vão sair pedindo os votos, estão preocupados com a reeleição deles, estão preocupados com as eleições dos prefeitos. Esse é o momento em que eles estão mais suscetíveis a escutar o povo. Porque o mandato de um senador é 8 anos. Nos primeiros anos do mandato dele, ele não está nem aí para o povo, mas no final, ele é obrigado a escutar o clamor popular ou não será reeleito, ou não vai conquistar os seus cargos de governador, o que quer que seja que ele queira ir. Eu estou impressionado, sinceramente, gente. Então, parabéns ao senador Rodrigo Cunha, do Podemos de Alagoas, por ter se posicionado. Marca esse rosto, pessoal. Vamos nas redes do Rodrigo Cunha. Agradeça ao Rodrigo Cunha por ter se posicionado, porque não é fácil, tá? Para esses senadores, você pode ter certeza, eles estão arriscando muito. É uma luta que está sendo travada contra uma ditadura. E a ditadura, ela sempre vai revidar. E a retaliação dela é muito maior do que se imagina. Eles vêm para cima do senador, da família, dos filhos, dos amigos, de todo mundo. Por isso que cada senador que se posiciona deve ser celebrado. Rodrigo Cunha, hoje com certeza nós teremos mais um. E se a gente continuar assim, um por dia, vocês repararam que a gente está tendo um por dia? Se for um por dia, em 5 dias... nós teremos maioria do Senado. Aí, meu amigo, acabou para esse cara. Dando início ao processo de impeachment, eu te garanto, os outros senadores cairão junto, ele será imediatamente afastado do cargo, porque é assim que funciona. Quando se dá a abertura de um processo de impeachment, como foi na época da Dilma, o Alexandre de Moraes é afastado do cargo de ministro do STF. Olha que maravilha, o Brasil, pela primeira vez em 5 anos, vai poder respirar um pouco. Sem falar a mensagem que isso vai ser para os outros ministros do STF que abusam do poder.
Então, não desista, tá? Não deixe o desânimo te controlar. Parta para cima dos senadores de forma educada. Lembre-se, peça, por favor, de forma educada e diga, nós não vamos esquecer quais se posicionaram pela democracia e quais se posicionaram a favor da ditadura. A estratégia está dando certo, super pedido com a assinatura dos deputados, petição pública com mais de 1 milhão, com quase 1,5 milhão de assinaturas, agora pressão em cima do Senado, 7 de setembro, e agora, no dia 29, nós vamos todos para Belo Horizonte, na casa do Rodrigo Pacheco, na cidade do Rodrigo Pacheco, para fazer uma manifestação em Belo Horizonte, dia 29, na Praça da Liberdade, às 10 horas da manhã, e eu vou estar lá. Nós não vamos parar. E se nos derrubarem, que outros ergam, surjam e ocupem o nosso lugar. O Brasil não pode parar. Estou muito feliz. Compartilhe esse vídeo e bola pra cima, pessoal. É impressionante. Meus amigos, preste bem atenção então na bomba que vem direto dos Estados Unidos, acabando com essa ditadura da Venezuela, sancionando mais de 16 funcionários. Isso aqui é um recado claro para o Brasil também. Ministros do STF que continuarem abusando das decisões vai sofrer a mesma coisa. Vai ser proibido de pisar nos Estados Unidos. Não só eles. Todos aqueles que fazem parte em volta ali do STF, delegado da Polícia Federal, senadores que estão do outro lado da ditadura, pode ter certeza que os Estados Unidos está de olho e já começaram a agir em país vizinho, onde está um pouquinho pior. O Brasil não se... O Brasil está no quase o mesmo rumo, mas a Venezuela ainda tá pior. Preste bem atenção então e me ajude a compartilhar. Estados Unidos sancionam 16 funcionários do regime de Maduro, incluindo membros do STF da Venezuela. O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos sancionou 16 funcionários do regime de Nicolás Maduro, acusados de obstruir um processo eleitoral presidencial competitivo e inclusivo na Venezuela e violar os direitos civis e humanos do povo, conforme destacou a entidade. Entre os sancionados estão membros do Tribunal Supremo de Justiça, do Conselho Nacional Eleitoral, da Assembleia Nacional, do Ministério Público e das Forças de Repressão. Hoje, os Estados Unidos estão tomando medidas decisivas contra Maduro e seus representantes por sua repressão ao povo venezuelano e pela negação dos direitos de seus cidadãos e uma eleição livre e justa, afirmou o subsecretário do Tesouro, Wally Adaemo. O Departamento do Tesouro está mirando os funcionários-chave envolvidos nas fraudulentas e ilegítimas reivindicações de vitória de Maduro e na brutal repressão à liberdade de expressão após as eleições. Enquanto a esmagadora maioria dos venezuelanos clama por mudanças, o governo Biden-Harris continuará utilizando suas ferramentas para responsabilizar Maduro e seus cúmplices, além de apoiar as aspirações democráticas do povo venezuelano, acrescentou. O Tesouro ainda lembrou que, após as eleições de 28 de julho, Maduro e seus funcionários prenderão venezuelanos por exercerem seus direitos políticos e civis e desplegarem uma série de táticas de intimação para silenciar a oposição. Esses atos incluem emissão de uma ordem de prisão contra o candidato presidencial vencedor Edmundo González, o que obrigou a deixar a Venezuela e buscar asilo na Espanha. E aí, meus amigos, informações importantes, informações atualizadas do dia de hoje. Pedi para vocês deixar o seu like, deixar o seu comentário e compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. A gente volta a qualquer momento com mais informações.